Nesse vídeo eu vou falar sobre a instalação do KDE Plasma 6 no Debian Trix, que eu devo admitir está bem fluido e tão estável quanto está o Gnome 48. E, de um modo geral, eu recomendo o uso do KDE, pelo menos para dar uma experimentada aí, porque ele consegue trabalhar melhor do que o Gnome com resoluções pequenas, como um 366, 768, onde, por exemplo, o KDE em Live ele consegue ser melhor montado do que o mesmo KDE em Live aberto no Gnome com a mesma resolução. Mas antes da gente prosseguir com a instalação do KDE no Gnome, no Debian, eu tenho que falar sobre certas coisas que estão esperando a gente, tá? O pessoal que usa essas duas interfaces gráficas. O Gnome e o KDE eles estão abandonando ou deixando para lá, né, certos recursos das suas interfaces gráficas que podem afetar quem usa a máquina mais perereca, né? Por exemplo, eu aqui que uso um Intel Core, como está mostrando aqui, um i7-400 numa placa-mãe ASRock ainda 775, eu não consigo usar, por exemplo, o OBS Studio, porque o OBS Studio, para funcionar, ele precisa do OpenGL acima do 3, e o meu só vai até o 2.1 por causa da placa de vídeo. E eu faço a captura, então, de tela usando o FFmpeg através de um script, que é esse aqui que está gravando agora aqui esse vídeo, e ele funciona em X11. E o que está acontecendo no Gnome 49? É justamente essa situação. O X11 está sendo abandonado pelo Gnome 49. Isso está acontecendo, por exemplo, no Arch, que eu tenho também na minha máquina aí, e eu descobri isso há pouco tempo, em que o X11 não está mais funcionando ou não está mais disponível na versão Gnome 49 e tem só o Wayland. Então, para mim, não funciona, porque o FFmpeg só funciona em X11 para fazer captura de tela, e o OBS Studio precisa do OpenGL mais novo para poder funcionar. Então, para continuar usando o X11, eu tenho que usar então alguma interface gráfica que dê suporte ao X11 para poder fazer, no caso aqui, especificamente a captura de tela. Então, o próprio Plasma 6 ele dá ainda suporte ao X11, mas as versões mais novas, não aqui no Debian, mas na do Arch também, por exemplo, alguns recursos podem ficar desativados nos efeitos da área de trabalho, como o Blur, por causa justamente também do OpenGL, que nas versões mais novas do Plasma 6 precisa do OpenGL 3.3 para cima. Isso você resolve trocando colocando uma placa de vídeo, uma GT 1030, uma GT 730, que trabalha diretamente com OpenGL acima, né? 4.0, 4.5 e tal, mas não é um investimento que vale muito a pena numa máquina dessa tão simples assim. E isso também pode fazer com que jogos acabem não funcionando, né? Porque precisa de um OpenGL mais novo e acaba forçando o usuário a fazer um upgrade de máquina ou deixar de usar aquilo que ele gosta de usar, né? Jogar e tal, se não tiver como fazer o upgrade de máquina ou de placa de vídeo e essas coisas aí. Então é isso aí que está esperando a gente. Quem tem máquina muito perereca ainda precisa de certos recursos, como o X11, para fazer certas coisas. Nas máquinas nas distribuições mais novas não tem o X11 no Gnome, mas tem no KDE, mas eventualmente por causa da necessidade do OpenGL mais novo, alguns efeitos podem passar a não funcionar, como o Blur, como eu já falei, deixar de funcionar nessas distribuições mais novas por causa do OpenGL. No Debian, não. No Debian, ele usa um Plasma 6 menos atualizado, né? Quando chegar a atualização mais nova, eventualmente isso vai sumir, e a gente continua com o Blur funcionando, né? Que dá esse efeito bacana pra caramba. Quando você fica sem Blur, você tem que configurar então a transparência para não deixar tudo tão transparente assim que não permita uma boa visualização do desktop. E o KDE cá entre nós, ele é bem bonito de deixar a máquina mais funcional. Além da máquina ser funcional, ela tem que ter um visual bonito para você se sentir à vontade, né? Pô, eu não tenho nada contra as interfaces gráficas mais simples, mas elas, por serem mais simples, elas abrem mão de aparência e outros recursos aí para economizar recursos da máquina, e o usuário pode acabar não tendo uma boa experiência de uso
em relação ao sistema de janelas que ele escolheu. Aí o cara olha assim e fala, pô, caramba, que troço feio, cara. É assim mesmo, é? Mas não. Hoje você pode experimentar o plasma, que está rodando muito bem nessa máquina perereca aqui, que a gente está vendo, né? Basicamente qualquer dual core aí com DDR3 ou até 2 mesmo, 4 GB de RAM, vai conseguir rodar bonitinho, sem muita confusão aí. E se você quiser experimentar, né, o Plasma 6 no seu Debian Trix aí, que deve estar rodando com o Gnome, basta você fazer o seguinte, você instala o pacote, o Synaptics, se você não tiver aí, normalmente tem no Debian. Você vai procurar esse pacote aqui, ó. KDE Plasma Desktop, você manda instalar esse programa aí, e também esse SDDM, se ele já não estiver aparecendo instalado, você manda instalar ele. Aí você aplica, se você quiser então instalar direto, você abre o terminal e digita isso aqui. Os comandos vão estar todos na descrição do vídeo. KDE Plasma Desktop, deixa eu ver se é isso mesmo. KDE Plasma Desktop, dá Enter e aguarda aí a instalação. Durante a instalação vai aparecer uma janela de configuração do GDM ou do SDDM, que é aquela tela de login que você usa para logar na máquina. Você vai escolher então o SDDM e segue com a instalação. Aí terminou de instalar, você reinicia a máquina, você já vai entrar na tela de login do SDDM, em que você escolhe, ou vai estar aqui na parte de baixo, ou então aqui na parte de cima. Você vai escolher qual é a instância da interface gráfica que você vai usar. Você vai escolher então o Plasma ou o KDE. Aí você escolhe se vai ser o Plasma 6, ou o Plasma 6x11, ou o Plasma Wayland, ou só Plasma, que dá no mesmo sendo o Wayland. Mas tem especificamente lá para você escolher o Wayland, por exemplo. Ele vai aparecer assim. SDDM, comportamento. Tá aqui. Vai aparecer para você ali. Assim, Plasma 11, ou Plasma Wayland, ou só Plasma, que dá no mesmo. Vai aparecer também as opções do Gnome, caso você queira usar o Gnome aí, se você quiser ficar com com as duas interfaces gráficas. O chato disso é que você vai acabar tendo programas do Gnome no Plasma, nesse menu aqui, né? Eles vão ficar todos misturados aqui. Mas é bom para você dar uma usadinha aí. Aí você pode usar aí, né, no seu, vai fazer as configurações no canal aí, tem como você deixar ele com essa aparência aqui. Eu até dou como sugestão você fazer o seguinte, você vem aqui em tema global, baixar novos e baixa esse daqui, ó, o Maxur Dark. Você baixa novos, vai aparecer aqui um montão de opções, você escreve aqui o Maxur Dark ou o Maxur só, né? Tá aí, aparece, manda instalar, eventualmente ele vai pedir para você digitar a senha, né, de instalação do pacote. Aí você, depois que instalou, você vem aqui, clica nele e dá o aplicar. Eventualmente pode aparecer dois pontos aqui para você dar uma ticada. Um é o tema global escolhido e o outro as configurações do tema. Você aplica e ele vai criar esse painel embaixo e, se eu não me engano, o painel de cima também, mas isso aqui você pode depois configurar do jeito que você quer. Aí você tem as transparências, tem vídeo aí no canal, é só procurar que acha. Eu vou deixar até alguns aí na descrição do vídeo. E se você usando aí o KDE, você achar que ficou legal, né, na sua máquina aí, você gostou dos efeitos, aquela palhaçada toda, você pode desinstalar então o Gnome. Você vai então usar dois comandos, que seriam esses aqui. Primeiro usar um e depois usa o outro. Você vai usar esse aqui. Primeiro esse, sudo apt-push gnome, ele vai arrancar tudo que for gnome, eventualmente ele vai tirar algum programa de uso do gnome, que se você eventualmente precisar no KDE, você pode reinstalar depois o programa em si. E depois que você usou esse comando aí, você pode usar esse segundo aqui, sudo apt auto remove purge, que ele vai apagar todos os pacotes órfãos que tiverem ficado aí, e mais os arquivos de configuração dos mesmos, para você também economizar espaço na sua instalação aí. E com isso você vai ficar só com o KDE, entre aspas, puro na sua máquina. E como eu disse, alguns programas que são multiplataforma, né, que tem no KDE e no Gnome, vão permanecer, como o VLC, o OpenOffice, o GIMP, o navegador Firefox, o Google Chrome, essas coisas aí, e outros que podem também rodar quando você tirar.
Se você, por exemplo, usa o Gparted, ele não costuma sair daqui, ele ficou. E ele é um componente do Gnome. Mas você tem o KDE Parted, que também é um gerenciador de partições do KDE. Eu prefiro o Gparted, que ele é mais diretão. Você sentindo falta de algum programa que tenha sido desinstalado, basta você instalar do jeito que você está acostumado. Ou vem no Synaptic, se você não tem a sudo apt install. É esse comando aí. Eu prefiro o Synaptic do que o Discovery, que é o programa. É como se fosse o Gnome Software do Gnome, né? Você tem o Discovery, eu tiro ele fora, eu fico no Synaptic mesmo, que eu estou mais acostumado a procurar as coisas no Synaptic e tal. E você fica então aí com o seu sistema bonitinho para você fazer o uso no seu dia a dia. Aí como eu falei, né? Gostou, você tira o Gnome e fica com a máquina aí adequada ao seu uso. Aí você depois configura a aparência e outros recursos que você goste de usar na sua máquina. E antes de você fazer essa trambiqueira toda aí, eu dou como sugestão você instalar o Timeshift, né, e faz um snapshot completo da sua instalação anterior do que tem só o Gnome, para, no caso de você não gostar do KDE, você simplesmente volta à versão completa anterior do Gnome, sem ter que desinstalar nada e nem encher a sua máquina de arquivos e configurações que tenham ficado da instalação do KDE. Então o esquema é esse. Primeiro, Timeshift, faz toda a instalação do sistema, bota o KDE, loga no KDE, gostou, arranca o Gnome fora, não gostou do KDE, então você volta com o Timeshift ao que era antes da instalação do KDE. Tudo simples, direto, vai dar uma experiência de uso legal aí no dia a dia do usuário, né? Quem tiver dúvida em fazer essas configurações de deixar tudo transparente, com blur ativo e essas papagaiadas todas que é um design que eu gosto, que leva ao macOS, pode mandar mensagem para mim, né? O meu e-mail está lá na descrição do vídeo e a gente troca uma ideia aí e a gente vê depois aí como é que fica a história. Então o vídeo que a gente tem para hoje é isso aí, né? A instalação do KDE no Debian, que inclusive já tem você tem durante a instalação do Debian, se você baixar a ISO lá no site do Debian.org, você tem a opção de fazer a instalação do KDE. Essa aqui eu estou mostrando a instalação do KDE em cima de uma instalação já pronta com Gnome, que eu acho que é a mais prática. E se você gostou do vídeo, né, e quer ajudar o canal, você faz um pixzinho aí, QR Code aparecendo aí na tela, para contribuir com R$10 aí para o vovô aqui continuar colocando conteúdo útil no canal. E gostou do vídeo, e mesmo se não tenha gostado também, você, né, assina o canal aí, Minha Nova Política, você se inscreva no canal, dê o joinha, né, comente, mesmo falando mal, mostre para os seus amigos, rede social, faz a divulgação aí, né, para ver se o YouTube empurra um pouquinho mais de cultura para a moçada, para tirar da cabeça das pessoas que Linux é um sistema ruim e não é. E depois a gente volta com outro vídeo aí maneiro sobre qualquer coisa. Então, valeu!